Olá, já estamos no terceiro dia de IELTS, é, mais precisamente no Advantage Disadvantage, né? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho o book e vamos falar de stress, porque nossa próxima aula para a semana que vem eu vou fazer um essay com vocês, um essay Band 6, 7, tá? E a gente vai subindo a band, claro. Então, agora eu vou mostrar aqui um pouco o livro, só para vocês se situarem, porque eu venho seguindo o livro, certo? Esse é o livro, né? Esse é o Advantage Disadvantage, a gente tem um para cada tipo de say, né? Seja o opinion, seja o problem solution, etc. Né? Então, aqui tem a estrutura bem clara, que dá para já mostrei na outra aula, tem a estrutura para ser usada, então tem um TEL, que é muito importante usar nos parágrafos, já falei na outra aula, tá? Tem também exercícios de gerúndio, que eu já dei a outra aula na semana passada, o gerúndio, tá? E aqui começam os common mistakes, né? E como melhorar, ter um improvement nesses mistakes. Então, é muito importante, eu vou ter uma aula só de common mistakes, tá? Mas é muito importante olhar antes de fazer qualquer tipo de essay, tá? E ele é bem autodidata, ele é muito interessante porque diz como você deve fazer e por que que você deve fazer. Why it's a problem, por que que é o problema também, tá? E daí a gente vai andando no livro, e daí tem as palavras informais, né? Muito informais, overused, inclusive, que a gente explica como melhorar também. Então, daí tem todo o sinônimo delas, né? Isso é bem comecinho. Então, eu mostro o que é uma Band 5 e uma melhora do Band 5. Isso não quer dizer que já é Band 6, 7, tá? É uma melhora do Band 5. Isso tudo eu vou mostrando e vou aumentando as bands segundo, de acordo com as aulas, né? E aqui mostra o original. Eu vou até ler um aqui para vocês, tipo, Public transport is cheap, coma, but it is often crowded. Como é que eu vou dar um improvement para isso? Public transport is an affordable option, though it is frequently overcrowded. Já vou explicar esse though. Hoje mesmo a gente vai ter essa aula, tá? De gramática. E aqui tem uma das coisas mais importantes, né? Na verdade, eu também ainda vou usar, vou dar um extra para vocês aqui desses adjetivos, né? São adjetivos acadêmicos, significante, considerable, serious and dramatic, são adjetivos que a gente vai usar de qualquer maneira, tá? Claro que a gente vai usar muitos adjetivos, mas isso aqui é só um começo para mostrar que a gente pode começar a usar. No lugar de important, a gente pode usar significant. Até pode usar considerable também, mas a gente também, no lugar do considerable, o considerable substitui também o large, o big, né? O serious é important, né? Porque important é uma palavra overused, dramatic. E daí depois a gente tem umas conjunções aqui, que são conjunções compostas, tá? Both and, not only but also, para aumentar nossas bandas. Lembrando que quanto mais você coloca a sua sabedoria na gramática dentro do seu sei, claro que muito numa sequência e bem num flow, tá? Você ganha ponto. Tá? Então, é muito importante isso. Tá? Weather and war, e hoje eu vou explicar o weather and war, porque a gente vai e as transitional phrases, algumas aqui, tá? However, nonetheless, in fact, in addition, thus, furthermore. Interessa que estejam aqui. Depois, aqui no livro mesmo, explicam o que elas substituem no nosso dia a dia.
tá? Mas agora eu vou começar já, eu vou parar aqui na página 18, não vou adiante, tá? Porque ali já vai falar de advérbio, e daí eu vou entrar no advérbio com vocês, além de entrar também nesses adjetivos aqui que nós vamos precisar. O que eu vou ter hoje é um simples modelo rápido para a gente chegar a fazer um essay. Depois a gente vai mergulhar na gramática especial para cada tipo de essay, tá? Olhando aqui também, parando na página 18 e olhando aqui agora a estrutura. Só para não esquecer da estrutura do advantage e disadvantage. Vamos lá? Olha lá, ó, a introdução, tá? A introdução aqui está dizendo parafrase, mention both sides, o advantage, que seria o tópico de vocês, não esqueçam disso, gente. Sem repetições quando for falar lá embaixo nos parágrafos. Eu já vou explicar. E outline seu sei. Aqui tem 3 etapas. Eu gosto de uma segunda aqui, e essa terceira e essa quarta. A segunda aqui é só para dar, por enquanto, para dar um suporte para essa primeira aqui, para a parafrase. Por quê? Porque no começo a gente ainda não está muito familiarizado, então a gente precisa de dar um suporte para explicar mais um pouquinho. Mas depois a gente vai aumentando as nossas bands, e claro que vocês vão fazer de acordo com o que vocês acham. Claro que seguindo a estrutura, tá? Pelo amor de Deus, não deixe de seguir a estrutura. E daí, tá vendo? Ó? Paraphrase, mention both sides e outline the essay. Esse outline the essay, vocês vão apenas apresentar o essay. É uma introduction, tá? Então, vocês vão apresentar. This essay will discuss both advantage and disadvantage of stress. Então, nós vamos falar de stress, tá? E nós vamos falar aqui, while it can be helpful in certain situations, it also causes many problems. Tá vendo? Eu usei um contrastezinho que eu ainda vou explicar todos os contrastes com vocês, tá? Para vocês. Mas eu usei o while, né? O while que significa enquanto. While João is optimist, Maria is pessimist. Então, eu sou obrigada, a segunda frase, fazer um contraste, tá? E se a gente seguindo um pouquinho mais, tá? Nós vamos para o Body Paragraph 1. No Body Paragraph 1, eu já estou mostrando aqui a minha advantage. Eu vou mostrar esse say logo, quando eu acabar, mas eu vou usar o tell, isso é importante, tá? Aqui do tópico seria uma advantage que eu já havia mencionado lá na introdução, tá? Tem que ser a sua advantage, não esqueça disso, tá? Então, eu menciono a minha advantage. É muito importante isso, tá? E por último, tá? Aí eu sigo o TEL, eu sou obrigada a seguir TEL, para não fugir do task achievement, para não fugir da coerência, da coesão, e deixar fluindo direitinho o parágrafo, tá? Eu vou explicar a minha advantage, vou exemplificar, e por último, não é conclusão, mas eu vou fechar o parágrafo, tipo uma conclusão, mas não é conclusão, tá? Aí nós vamos para o segundo parágrafo, que seria a disadvantage, tá? E vou seguir o TEL novamente, e para o terceiro eu estou repetindo isso, mas aqui já tem um essayzinho aqui que eu vou falar depois. E por último, aqui tem a conclusão, tá? E tem a conclusão, segue três etapas, tá? E essas 3 etapas são muito importantes, tá? Pelo seguinte motivo. Aqui só tem 2, mas a última seria, mas eu estou mencionando aqui a minha opinião, tá? A minha opinião.
tá? É muito importante, tá? E, por último, eu queria mostrar aqui que os tips que a gente tem que... Não são apenas tips, né? Tem keep each paragraph focused in one idea. Então, cada parágrafo tem que focar no tópico que você escolher, tá? Linking words, usar as linking words, que seriam, on the other hand, as a result, for instance. Tem que usar uma language acadêmica, evitar os pronomes pessoais, evitar as construções, evitar as vague words, que eu vou falar muito com vocês. E a gramática, né? Usar o gerúndio, usar os advérbios formais, usar a word formation, que eu também vou ter com vocês aqui. E, por último, word count 250 é o mínimo que o IELTS exige. Se você não completar os 250 palavras, você vai perder ponto, tá? E, no máximo, 280, porque nós temos 40 minutos para isso. Tá ok? Eu vou aqui parar para o vídeo não ser muito longo e vou, claro que ainda hoje, né? Vou explicar, vou já começar com um videozinho sobre stress, porque vai ser o nosso essay, né? A princípio vai ser um essay, já vou dar algum vocabuláriozinho para a gente conversar e fazer o essay. Vamos lá, então. Eu vou parar por aqui e vejo vocês no próximo essay. Não esquece de ir lá no Amazon, se quiserem comprar um book, é baratinho, custa $11 cada book e é muito importante vocês seguirem, ok? Então, see you no próximo vídeo.